Boa noite a todos. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das obras basilares da codificação espírita, Kardec nos traz, na segunda parte desse livro, o relato de diversos espíritos da sua situação após o desencarne, após a morte do corpo físico. Espíritos de diversas categorias, diversos tipos de espíritos, ele agrupa essas comunicações conforme o estado emocional, o estado do coração em que essas pessoas se encontram. Há aqueles que se encontram dos espíritos vitimados pelo suicídio. Outros que se encontram em situação feliz porque bem aproveitaram a sua vida terrestre. Há aqueles ainda que passaram para o mundo espiritual ainda com o coração endurecido, não aceitando a situação em que se encontram. Há os espíritos de criminosos, diversas categorias de situação no pós-vida física, no além-túmulo, como dizemos, de acordo com a forma como vivenciaram sua existência. Mas é também nesse livro, na segunda parte, no último capítulo, que há diversos relatos de espíritos que passaram por expiações terrestres. É assim que Kardec agrupa essas comunicações. Mas, afinal de contas, o que vem a ser expiações terrestres? Segundo o dicionário Aurélio, expiação com X, não com S. Com S seria de olhar e espiar pelo buraquinho. Expiação com X, de bode expiatório. Castigo, penitência, cumprimento de pena, pagar, sofrer as consequências de algo ou somente sofrer, padecer. No Espiritismo, nós usamos o termo expiação quando nos referimos ao resgate de situações equivocadas do nosso passado e que nós vivenciamos outras situações por vezes difíceis, justamente para nos equilibrarmos perante a nossa própria consciência, perante as leis divinas. Também é comum dizermos que o nosso planeta atualmente, porque existem muitos planetas habitados em todo o universo, o nosso é apenas mais um deles. E dentre os tipos de planeta, há vários graus, que de forma didática, 5 graus, desde os primitivos, os segundos provas e expiações. Esse mesmo que nós muito bem conhecemos e o que vivemos. Porque nós espíritos estamos aqui ou em situações de resgate, reparando equívocos passados, ou em situações de prova, para ver se realmente aprendemos a lição. Mas já estamos passando por situações melhores, há ainda os mundos de regeneração, que é o qual nós estamos lá, aspirando a habitar, há ainda os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Mas enfim, o nosso assunto de hoje, a nossa reflexão, vai mais justamente das expiações. E é também no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec nos traz com os ensinamentos dos Espíritos. É justo termos aflições? Afinal de contas, todos nós aqui, sem exceção, já passamos por situações aflitivas, estamos passando por elas ou viremos a passar. Todos os seres humanos, sem exceção, passam por situações difíceis. Mesmo aqueles que nós julgamos que não, que levam uma vida tranquila. Ah, que bom se eu fosse como aqueles ricos que não têm com que se preocupar. Nós não sabemos. Há aqueles infortúnios ocultos de que o Evangelho nos fala. Muitas vezes pessoas com os cofres recheados, achamos que estão bem, mas o coração padece, sofre com infortúnios ocultos, com dores ocultas, que nós sequer supomos. Mas há justiça, por que afinal, nos perguntamos, nós sofremos? Por que tantas coisas, muitas vezes pessoas que observamos parecem tão injustamente sofrer? Por que certas situações, por que catástrofes coletivas muitas vezes ocorrem? E nós nos perguntamos, onde está a justiça divina? Onde está a ação de Deus que permite que muitos despautérios, a nosso ver, aconteçam? O Evangelho
Evangelho nos diz: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus, uma das qualidades de Deus é ser justo. Senão ele não seria Deus. Ele é justo, bondoso, sabe de tudo o que ocorre, tudo o que acontece em nossa existência. Nada que acontece sem a permissão dele. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade de escolhermos por este ou aquele caminho. E permite também que nós arquemos com as responsabilidades das nossas ações. E é por isso que também no Livro dos Espíritos, o Evangelho também nos menciona que existem das nossas aflições, das nossas dificuldades, existem as causas atuais e existem também as causas anteriores. Há aquelas situações aflitivas, difíceis em nossa existência, que são fruto, que são originadas justamente nessa existência. Algo por minha conduta, por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, alguma situação mais difícil se apresenta. Mas há aquelas que nós observamos, analisamos, puxa, não há nada nessa vida que eu tenha feito para estar nessa situação. Quando nós não observamos que nessa existência está a causa, podemos então sim remontar às causas, a existências anteriores, a vidas anteriores. Às vezes muito remotas, às vezes mais próximas, mas sempre, em qualquer situação, são fruto da nossa própria responsabilidade, das nossas próprias escolhas. Ainda no Evangelho, no capítulo 5, item 4, que é o seguinte, desse último que acabamos de ler, nos diz o seguinte: que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que o afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Se vamos prestar uma prova da escola, um concurso, e não estudamos nada, a aflição é grande. A aflição é grande. Ou se vamos apresentar algum trabalho em público e não estudamos, a aflição piora. Só que a causa dessa aflição está em nós próprios. Porque não estudamos, porque não nos preparamos. Mas se eu tivesse estudado um pouquinho mais aquele outro capítulo, eu ia ter ido bem. Por que é que eu escolhi ir para o cinema ao invés de ficar estudando? Puxa, me arrependo tanto hoje. Isso são as nossas próprias responsabilidades. Optamos, escolhemos por algo. E acabamos por dar de encontro com os resultados da nossa ação. E esse trecho, os Espíritos falam quanto às causas atuais das nossas aflições, mas nós podemos aplicá-la também às causas anteriores, aqueles em outras encarnações. Porque mesmo que não lembremos, muitas vezes não, graças a Deus, não lembramos das coisas, dos equívocos que tenhamos eventualmente procedido em outras encarnações. E isso para o nosso bem. Porque se lembrássemos de tudo, talvez não teríamos coragem de encarar novamente aquelas pessoas com as quais nos equivocamos, com as quais tenhamos prejudicado. O esquecimento do que fizemos no passado é um benefício para que sigamos em frente e consigamos corrigir, consertar, melhorar. Mas sempre, mesmo que estejamos hoje, na atualidade, reparando equívocos anteriores, esses equívocos foram causados por nós próprios. Se nós tivéssemos feito ou deixado de fazer determinadas coisas, não estaríamos nessa situação. Mas enfim, quando somos nós a sentir a aflição, é bem mais delicado. E devemos ter a mesma consideração, a mesma caridade
que gostaríamos que estivessem conosco quando observamos os outros. Quando vemos alguém passando por uma situação muito aflitiva, temos que ter a caridade de compreender que sim, por vezes, aquela pessoa está sim corrigindo equívocos. Mas como eu gostaria que alguém agisse quando eu estou reparando os meus equívocos também, com benevolência, com caridade, porque todos nós também sofremos dificuldades aflitivas, aflições, mas todos nós também nos equivocamos, sem exceção. E é também o céu e o inferno nos traz, dentre os vários comentários de espíritos e a sua situação na vida após a morte, nós destacamos 3, que podem ser bem elucidativos do porquê sofremos, das causas das nossas aflições, da causa de nossas expiações, e que não são tão somente e rasamente, como pensamos, corrigir os erros do passado. Mas há também a correção, mas há mais, isso se amplia na lei divina. Um dos casos que Kardec nos traz é de Max, o mendigo. Max era já um quase centenário mendigo que vivia dormindo aqui e ali, já há mais de 50 anos que ele precisava viver da caridade alheia, pedindo esmolas, que ele fazia de conta que não eram esmolas, mascarava, porque fazia pequenos mascates, vendia revistas, pequenos pertences, mas ele vivia sempre da caridade alheia, não tinha onde dormir, por vezes se dava por feliz quando concediam a ele dormir na estrebaria de alguma propriedade rural. Não se sabe se por causa do ar nobre com que ele se portava, acabaram por dar-lhe o apelido de Conde Max. As crianças só o chamavam assim, Conde Max. E ele sorria, achava engraçado e aceitava. Durante toda a sua existência penosa, ele não murmurava, não reclamava, mas viveu com dificuldade. Quando ele desencarnou, já quase centenário, ele se comunicou e explicou o porquê de mais de 50 anos de sua vida tão penosa. E ele disse que ele havia sido rico. Ele havia sido rico numa daquelas propriedades das quais ele perambulava ao redor. Ele havia tido dinheiro e espezinhava todos os seus serviçais. Maltratava aqueles que o serviam, achando que deveriam dar-se por felizes, simplesmente pelo fato de servir. E ele menciona: durante o sono, enquanto ele estava ainda encarnado, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto de minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia das visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando a Deus aprouve me chamar, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa prova tão penosa, da qual hoje recebo a recompensa. No funeral dele, que foi suntuoso, nenhuma lágrima havia caído. Ele antes, quando fora nobre, não como mendigo, mas quando fora nobre, nenhuma lágrima havia caído, nenhuma prece sincera havia sido feita a ele. Porque tinha muitos amigos, mas amigos que viviam apenas às expensas dos seus gastos no jogo, nas orgias, nas festas. Ele não havia, com todo o ouro que tinha, não havia praticado um benefício sequer a ninguém. E todos os seus equívocos, quando nobre, foram resgatados na existência como mendigo. E que, curiosamente, o chamavam de conde, como mendigo. Mas em nenhum momento das suas dificuldades, das suas agruras, das asperezas das situações que ele havia vivenciado, nenhuma queixa. A resignação se manteve constantemente. E ele volta ao mundo espiritual refeito dos seus equívocos, em paz com sua própria consciência, pronto para seguir em frente. Essa
é uma das possibilidades que acontece por muitas vezes com todos nós. Passarmos por situações difíceis para corrigir os equívocos anteriores. Mas há também outro relato, como o de Adelaide Margarida Grossi. Adelaide, ela havia sido, desde os 11 anos, designada como serviçal para um casal de fazendeiros, a quem ela era humilde, trabalhadora, auxiliava sempre. Depois de um determinado tempo de trabalho, acontece uma tragédia na propriedade, uma inundação. Uma inundação que mata todos os animais dos seus proprietários, acaba com todas as plantações, e aquele casal que a abrigava, a quem ela servia, que antes era rico, empobrece. Perdem tudo, vivem na miséria. Mas ela, que já tinha um coração bastante nobre, permanece trabalhando sem receber salário para auxiliar aqueles seus patrões. Permanece trabalhando sem salário, pega suas próprias economias e entrega aos patrões para que eles continuassem vivendo. Ao longo do tempo, os patrões morrem, ela casa-se e, junto com o esposo, ela acolhe a filha daquele casal e continua mantendo a subsistência daquela filha, a quem permanece também chamando de patroa. E assim ela vive toda uma existência dedicada aos proprietários daquela antiga fazenda, que antigamente eram ricos. Ela continua doando de si sem receber nada em troca. Quando ela desencarna, a população daquelas redondezas que sabiam do que ela fazia, dão-lhe um funeral simples, mas muito digno. Todos entoam preces a ela. E também ela se manifesta depois por Kardec e explica o porquê daquela sua existência. E ela diz: em encarnação anterior àquela, onde ela fora auxiliar os seus patrões, ela diz: ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que ele me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições humildes, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Ela não tinha, ao contrário do que nós imaginamos, algum passado muito equivocado para passar pelas privações as quais voluntariamente ela passou. Ela não tinha obrigação direta com aqueles patrões, não havia maltratado os antigos patrões para dedicar-se a vida inteira anonimamente a eles. Ela apenas havia sentido no mundo dos espíritos que o seu adiantamento espiritual se dava muito lentamente. Ela almejava evoluir com maior rapidez. Em encarnações pretéritas, havia sido rica, fazia o bem, mas sem nenhuma dificuldade. Então, optou, pediu por situações difíceis, justamente para acelerar a sua evolução. Aqui podemos observar que é uma dor-evolução, uma dificuldade que impulsiona um grau mais elevado de evolução. Nós podemos pensar: poxa, mas que estranho. Se eu pudesse escolher, no mundo dos espíritos, o gênero de provas, o gênero de existência que eu teria, eu ia pedir uma bem mais fácil. Sem privações, é claro. Mas, no mundo espiritual, o nosso senso é diferenciado do que aqui no plano físico, do que quando estamos revestidos do corpo de carne. As ambições de um espírito desencarnado que já adquiriu um certo nível de evolução são outras. O desejo ardente é justamente despir-se das mazelas morais, é avançar, é evoluir. E pedimos muitas vezes como? Por vezes um militar anseia por alguma situação de batalha que lhe deu uma promoção. Assim também nós, no mundo dos espíritos antes de encarnados, por vezes ansiamos aqui no nosso campo de batalha terrestre, para que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades,
consigamos o mérito, consigamos os títulos do Espírito, os títulos da alma. E ainda no Céu e Inferno, Kardec nos traz o relato de Marcelo, o menino do número 4. Era um menininho de entre 8 a 10 anos que vivia no leito, desde muito pequenino vivia no leito de um hospital. Ele não tinha os parentes à sua volta, sentia dores atrozes, o corpo todo retorcido, a pele completamente inchadas. Sentia dores dia e noite. E ninguém ia lhe visitar. Porém, o menino jamais reclamava, estava sempre alegre, tinha uma inteligência aguçada. Apenas o médico que lhe tratava, nos momentos em que ele não estava trabalhando, sentava-se ao lado do menino, lia para ele e conversava com ele. Mas chamava a atenção do médico que aquela criança, tão pequenina, sofrendo de dores inenarráveis, por vezes lhe pedia o medicamento, não para mitigar as suas dores, mas para que ele adormecesse, pois enquanto dormia, não prejudicava, não atrapalhava os demais enfermos. Esse era o nível moral daquele espírito. E o espírito também, após o desencarnou ainda criança, relata: todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram naquele exemplo a calma para os seus mares e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim de minha curta existência, de minha curta passagem pela terra. Também, esse espírito não tinha mais nenhuma situação grave a corrigir do seu passado. Já havia corrigido em inúmeras outras encarnações. Já havia, sim, passado por privações árduas. A mesma moléstia que o acometera até os 10 anos de idade, ele havia sofrido durante uma existência inteira, em outra encarnação. Mas nessa, as suas dívidas com a própria consciência já estavam quitadas. A missão dele era justamente exemplificar a resignação, para que outros que tinham sim algo a expiar, pudessem haver nele a força, o exemplo, para bem suportarem suas dificuldades. Então, não era um espírito indébito, era um espírito já mais evoluído, que vinha em missão para exemplificar o bem sofrer ou a resignação. Como vemos, desses 3 casos que o livro Céu e Inferno nos traz, há aquele sim em que passamos por dificuldades, privações, angústias, aflições, em função da correção de equívocos passados. Mas há também situações em nossa vida que existem porque solicitamos para aperfeiçoar-nos, para apressar a nossa própria evolução. E há outras situações de nossa vida que vêm para que possamos dar o exemplo, para que possamos ser o socorro do próximo, dos outros. Então, quando observamos alguém passando por situações árduas, podemos lembrar, há 3 possibilidades. A pessoa pode sim estar resgatando erros do passado, mas pode estar apressando sua evolução ou ainda dando-nos um exemplo de como bem sofrer, de como bem conduzir sua vida. Também no Evangelho do Espiritismo nos diz: a obediência e a resignação são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Por vezes, quando nos damos conta que estamos em situações as quais não gostaríamos de estar, não gostaríamos de passar por aflições. Por vezes, as pessoas que convivem conosco, pessoas muito próximas, nos magoam profundamente, nos ferem, ou passamos por privações rudes nessa existência. Muitos outros de nós passamos por privações do coração que aos olhos dos outros são imperceptíveis. E nossa vida, por vezes, é um suplício diário. Justamente a resignação e a obediência às leis divinas nos fazem carregar esses nossos fardos,
porque sabemos que se há aflições, elas são justas, porque Deus é justo. Haverá uma causa justa para a situação que estamos vivendo. E mais ainda, sempre de qualquer situação, podemos extrair lições benéficas à nossa própria alma. Esse é, na verdade, um dos objetivos. O Espiritismo não é uma doutrina que vá se curvar à dor, que vai incentivar a que fiquemos prostrados na dor, na dificuldade, a que procuremos a dor. Ela antes tenta nos esclarecer das razões, das causas, dos motivos para que ela exista. E se as dores existem, aprendamos com ela. Busquemos perscrutar em nosso próprio coração qual a razão dela ter chegado a nós. Muitas vezes, a partir de situações difíceis mesmo, que suportamos bem, depois saímos revigorados. E as outras situações que nos aparecem se tornam muito mais fáceis do que se não tivéssemos passado por elas. Da mesma forma, podemos lembrar dos nossos bancos escolares. Quando passamos por uma prova, achamos difícil, ficamos aflitos, mas depois que passa a prova, ou nós vemos aquilo que precisamos ainda estudar, ou saímos fortalecidos, vendo que, puxa, estava difícil, mas eu aprendi. Saímos, por vezes, depois com um diploma, com um mérito, por ter passado por aquelas situações aflitivas, mas principalmente com um ensinamento. Sempre que passamos por aflições, lembremos do nosso Mestre, que nos disse: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus nos diz que irá nos aliviar, não é que Ele vai tirar o fardo das dificuldades miraculosamente de nossas mãos ou de nossa vida. Ele vai sim nos aliviar. Com o Espiritismo, isso se amplia. Jesus nos alivia nos explicando as causas das nossas situações difíceis, nos explicando que elas são passageiras. Por vezes, nos parecem intermináveis, porque enquanto estamos no corpo de carne, cada minuto, cada segundo, cada situação nos parece como alfinetadas, nos parecem como facadas, por vezes, e o tempo parece que não termina. Mas quando olhamos o nosso olhar e lembramos da vida eterna, que teremos inúmeras encarnações, inúmeras oportunidades, o tempo se apequena. E as nossas aflições são curtas, perto dos benefícios que a vida eterna nos traz. Não há nenhum mal que nunca termine. Nossas aflições, por mais ásperas que sejam, terão fim, e um fim mais breve do que imaginamos. E até lá, com a resignação, com a compreensão das leis divinas, podemos carregar com ombros fortes as situações e encontrar ao final delas o nosso espírito, liberto daquelas injunções que nos prendiam, libertos por vezes do egoísmo, da inveja, da arrogância. E teremos finalmente lugar no mundo dos espíritos, não para aqueles sofredores, mas entre aqueles felizes e que têm a sua missão, a sua tarefa nessa existência dada por completa. Obrigada pela atenção.